A Rede Globo que está agindo de forma irresponsável e ideológica. Eles são tão malucos que eles estão mentindo explicitamente no ar, mentindo na cara de pau. É por isso que eles querem censurar as redes sociais para eles poderem fazer isso aqui. Vejam, por exemplo, o que a Globo News reportou. Trump diz que vai conversar com Lula em algum momento e que o presidente Lula é um negociador muito duro, mas honesto. Essa foi a notícia. E eu tirei o... Acho que isso aqui veio da Ana Paula Henkel, que mandou num grupo que eu tava. Um beijo para Ana Paula. Mas essa é a notícia. Agora vejam o que o Trump falou de verdade. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Então, o Trump falou que o Bolsonaro é um negociador muito duro, mas honesto. E a Globo noticia que o Trump falou isso sobre o Lula. Então, enquanto vocês, políticos, elite econômica, elite acadêmica, tutti quanti, se pautarem pela Globo, vocês estão ferrados. Vocês têm que se pautar pela realidade do país. Vocês, grandes empresários que têm influência na mídia, deveriam, inclusive, estar fazendo pressão para que eles tratem o assunto com mais seriedade, de forma responsável. Que até agora é um festival dos horrores. Vejam, por exemplo, o que ontem disse o secretário de Estado, Marco Rubio, para aqueles que acham que estão brincando. Coloca pra gente a postagem do Marco Rubio, Bruno. O presidente Trump enviou uma carta impondo longamente devidas consequências na Suprema Corte do Alexandre de Moraes e no governo Lula por conta dos seus ataques ao Jair Bolsonaro, liberdade de expressão e comércio dos Estados Unidos. Então, número 1, Jair Bolsonaro. Número 2, liberdade de expressão. E número 3, comércio dos Estados Unidos, incluindo aqui as empresas Big Tech. Tais ataques são uma desgraça e estão muito abaixo das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras e nós estaremos acompanhando de perto. E as pessoas... E o que a imprensa noticia? Que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa... Isso é uma loucura. Pensem o seguinte, enquanto os grandes empresários estão se ferrando, o Trump está rindo que vai arrecadar uma graninha com a tarifa Moraes. Está nem um pouco preocupado, inclusive, com os empresários americanos que vão sofrer com isso. O Brasil é 1% do comércio dos Estados Unidos e não tem pressa nenhuma de resolver. Agora eu recomendo que vocês tenham pressa. Não adianta, eu volto a insistir. Não há nenhum caminho que passe pela anistia. Não é o presidente. Há uma visão de alguns que o presidente Bolsonaro está se colocando acima do Brasil. É o contrário. São os empresários desesperados que estão se colocando acima da liberdade do povo brasileiro. Ora, você me desculpe, a sua empresa, o direito dela ser bem-sucedida, que eu defendo, ele não se sobrepõe ao direito da liberdade dos brasileiros. Não se sobrepõe. Fazer parte da comunidade global liderada pelos Estados Unidos é um privilégio. Se o país não detém condições mínimas de liberdade, ele não deve fazer parte dessa comunidade internacional. E vejam, Trump não tem urgência, eu repito que não tem urgência em tirar essas sanções. Ele está mais preocupado com os peixes maiores. E o que acontece com quem negocia o Donald Trump? Veja, Donald Trump negociou com a União Europeia e com a OTAN. Saiu com um acordo anunciado com a OTAN. Donald Trump negociou com a Colômbia, impôs tarifas à Colômbia, saiu com o que queria da Colômbia. Donald Trump negociou com o Panamá, saiu com o que queria com o Panamá. Donald Trump negociou com a Groenlândia, saiu com o que queria da Groenlândia. E por exemplo, os Estados Unidos acabaram de anunciar um acordo comercial com a China, em que a China vai fornecer terras raras, coisas que o Brasil tinha de sobra, são elementos químicos estratégicos para as tecnologias modernas. E os Estados Unidos, em contrapartida, devem dar uma trégua na questão tarifária em cima deles. Ou seja, o Trump sempre acaba saindo com o que quer, não somente porque ele tem o maior arsenal econômico e militar do mundo à disposição, mas porque ele sabe negociar. Um outro exemplo disso, vou dar um outro exemplo apenas rápido. Uma das maiores universidades mais esquerdistas, mais poderosas do mundo. Harvard começou a estudar agora, depois de uma série de porradas do Trump, Harvard agora vai financiar um novo centro de estudo conservador na universidade, para escapar da pressão que o Trump tem imposto sobre eles, que está ameaçando remover todo o financiamento federal recebido por eles.
Então o Trump venceu uma batalha contra o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e contra a universidade mais prestigiada do mundo. Mas não vai vencer uma batalha com um careca que está com delírio de grandeza contra um cachaceiro doido, pelo amor de Deus. Ainda falando sobre o careca com delírio de grandeza, eu quero trazer para vocês essa notícia de ontem. Trump Media acusa Moraes de nova ordem legal contra os Big Techs. Basicamente, o Rumble e a Trump Media apresentaram na madrugada de anteontem, de domingo, uma petição à Justiça dos Estados Unidos, na qual eles apontam que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes emitiu uma nova ordem legal para bloquear contas nos Estados Unidos. Segundo argumentam os advogados, o Alexandre exigiu que o Rumble bloqueasse uma conta do Rodrigo Constantino, preservando o conteúdo e divulgando seus dados ao juiz, sob pena de multa diária de até R$100 mil. Ou seja, o Alexandre quer obrigar uma empresa americana, só operando nos Estados Unidos, a ceder dados de um cidadão americano de maneira ilegal e, mais uma vez, fora dos canais apropriados, já que a Rumble e a Trump Media não foram notificados através de carta rogatória do Emilates. E aqui a questão é a seguinte: vocês já estão cansados de ouvir isso, mas a nossa estratégia passa por 2 pontos. Primeiro, a certeza de que o Lula vai fazer cagada. Segundo, a certeza de que o Alexandre vai dobrar a aposta. Aliás, essa ordem, eu devo dizer aqui, não saiu na imprensa, mas vou dizer a vocês, ela não foi só para Trump Media e para o Rumble, mas também para outras redes sociais. Isso talvez se torne público em algum momento. E eu confesso que esse foi um movimento, eu gosto de antecipar os movimentos inimigos, mas esse me deixou confuso. Porque agir assim contra o Rodrigo, uma pessoa que traz simpatia até por estar fragilizado, por estar passando por tudo que ele está passando. Não é que eu esperava empatia do psicopata Alexandre, mas é esquisito do ponto de vista estratégico. Eu falei ontem com o Rodrigo ao telefone, ele estava no hospital. Falei, pô, Paulo, tô com dificuldade de falar internado. E eu volto a dizer, eu sei que o Alexandre é psicopata, não seria estratégico, não faz sentido, não é nenhum fato novo. Pelo contrário, há algumas semanas o Constantino apresentou uma petição de cancelamento da suspensão da conta principal dele, porque não tem mais nada ocorrendo contra ele. Contra mim até tem, aparentemente, como a gente vai ver a seguir. Mas aí, ordem para o Rumble violando o Emilat, o Rumble bloqueado no Brasil, então qual o sentido disso? As outras ordens para as outras redes sociais, e eu digo isso porque eu vi as ordens, são sobre contas que o Rodrigo não utiliza mais. Já a conta que ele utiliza aqui nos Estados Unidos não foi alvo de bloqueio, tudo consta e vai ser. Então, o que seria isso? É quase como se alguém tivesse hackeado o Alexandre. A Casa Branca me perguntou, Paulo, o que você acha disso? Eu falei, eu não entendi. Eu só posso imaginar, talvez, que o Alexandre queira mostrar que é ele que manda, que pode fazer e acontecer, que ele não está nem aí, mas eu não entendi por que contra o Constantino e nem por que em relação às contas que não são utilizadas e não significam mais nada. Eu imaginei que ele fosse pedir a prisão preventiva do Eduardo. Contra mim, ele já afirmou que já tem prisão preventiva. Mas isso é uma coisa contra a qual a prisão, Alexandre, você que assiste aí o Paulo Figueiredo Show, nós estamos contando com isso, com a pedido de prisão. Eu digo isso, assim, Eduardo já disse, vai explicar melhor em breve, que ele está absolutamente disposto a não voltar a mão para o Brasil e abrir mão do seu mandato para deputado. Tem muita gente aí que acha que a gente está brincando e que a gente não está disposto até as últimas consequências, mas afirmo, a era do acordo Caracu acabou. Agora vocês estão lidando com outras pessoas. Eu estou falando isso há um tempo e vocês não estão entendendo. Pode mandar prender, pode mandar congelar conta, pode passar passaporte, assim, pode fazer o que vocês quiserem. Eduardo não liga para o mandato, eu não ligo para nada. Eu ligo para minha família, que está aqui, graças a Deus. Vocês estão encarando homens que estão cumprindo o propósito. A nossa aliança é com o Senhor dos Exércitos. Nós não vamos recuar até alcançar os nossos objetivos. Capital político da família Bolsonaro está prejudicado. Estamos cagando. Cagando. Não interessa ter capital político enquanto a Débora estiver presa por 14 anos. Não adianta, não quero. Enfia o capital político onde você quiser. Tem coisas mais importantes do que isso. Os bolsonaros estão tacando fogo no Brasil, estamos muito chateados com ele. Tô aí, pô. Primeiro que eu não sou Bolsonaro. Segundo que o outro que é Bolsonaro, que é o Eduardo, também tá cagando, porque ele considera que tem coisas mais importantes do que se as pessoas estão felizes ou tristes. Não é possível que não se veja que existem pessoas assim. E o que eu estou alertando no programa de hoje? Presta atenção, eu estou alertando no programa de hoje que estão vendendo uma falsa boia de salvação e que há uma percepção equivocada que está atrapalhando que a solução para o país, existe outra solução para o país. Não existe. Não existe. Eu li hoje, ontem eu publiquei o tweet eu publiquei uma parte do discurso Time of Change, Hora da Escolha, do presidente Reagan. E ele diz, não se trata de escolher entre paz e guerra, isso ninguém discute. A única maneira garantida de alcançar a paz imediatamente é a rendição. Claro, há riscos em qualquer caminho que tomemos, exceto esse, ou seja, se a gente não se render, há risco em todas. Mas todas as lições da história
nos mostram que o maior risco está justamente na capitulação. E é isso que muitos liberais bem-intencionados se recusam a enxergar, que essa política de acomodação é, na prática, um apaziguamento covarde. Ela não nos oferece a escolha entre paz e guerra, apenas entre lutar e se ajoelhar. Se continuarmos cedendo, recuando, tentando agradar, chegará o momento inevitável do ultimato. E quando esse momento chegar, a rendição será apenas uma formalidade, porque até lá já estaremos derrotados por dentro, espiritualmente, moralmente e economicamente. Alguém disse, com razão, que aqueles que vivem repetindo paz a qualquer preço são os mesmos dispostos a pagar qualquer preço, a aceitar qualquer humilhação, se curvar a qualquer ameaça, submeter a qualquer inimigo. Mas nós sabemos, você e eu sabemos, que a vida não é tão preciosa e a paz não é tão doce a ponto de merecerem ser compradas com os grilhões da escravidão. Se nada na vida vale o sacrifício supremo, então por que lutaram os patriotas de Concórdia? Foram tolos os mártires da história? O sangue derramado nas praias da Normandia foi por nada? Você e eu temos coragem de dizer aos nossos inimigos, há um preço que não vamos pagar, há um limite que não podem ultrapassar. Churchill disse, o destino não nos prometeu conforto, prometeu grandeza. Esse é um discurso do Ronald Reagan, chamado Time for Choosing, de 27 de outubro de 1964. Reagan, quase 20 anos antes do Reagan ser presidente, ele fez em apoio à candidatura do Barry Goldwater. É um dos grandes discursos da história da humanidade. E eu acredito que assim como havia pessoas como Ronald Reagan nos Estados Unidos, há pessoas assim no Brasil. E você talvez seja uma dessas pessoas. Eu aspiro ser, eu gostaria de ser, eu tento ser, me esforço para ser. E o que eu estou prometendo a vocês há 171 episódios, curiosamente, né? É nada além disso. Se você quer se juntar a mim nessa empreitada, você pode se tornar meu apoiador. E eu te digo que muitas coisas ainda acontecerão.